Boa noite a todos. Que Jesus, em sua infinita bondade, esteja sempre presente em nossas vidas. Dando continuidade ao nosso estudo sobre a vida espírita, na pergunta 267, Kardec questiona o seguinte: pode o espírito proceder à escolha de suas provas enquanto encarnados? Quer dizer, nós hoje, encarnados, podemos escolher a nossa próxima encarnação? Podemos escolher as provas que vamos passar na próxima encarnação? Essa é a pergunta. O desejo que então alimenta pode influir na escolha a que venha fazer. Depende isso da intenção que o anime. Dá-se, porém, que, como espírito livre, quase sempre vê as coisas de um modo diferente. O espírito por si só é que faz a escolha. Entretanto, ainda uma vez dissemos, possível lhe é fazê-la, mesmo na vida material. Por isso que há sempre momentos em que o espírito se torna independente da matéria que lhe serve de habitação. Então, nós escolhemos, de um modo geral, com o nosso comportamento, é lógico, né? Que não é só pensar assim, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo, né? As nossas provas estão vinculadas ao nosso comportamento hoje, mas às vezes a gente planeja na próxima encarnação ser isso ou ser aquilo. E quando estamos no plano espiritual, vemos de uma outra forma, podemos mudar muito. Mas, como aqui diz, nós também temos os nossos momentos de liberdade, quer dizer, daqui a pouco saímos do corpo para o descanso físico e vamos estar no plano espiritual. Então, vamos estar enxergando a vida de uma outra forma. Podemos amanhã, quando voltar para o corpo, trazer novas ideias da nossa próxima encarnação. Mas a escolha se faz através do nosso comportamento, né? Principalmente as provas, né? Olha só, não é de certo como expiação ou como prova que muita gente deseja a grandeza e a riqueza? Será isso? Será que escolhemos a riqueza, a grandeza, como prova e expiação? Quando estamos no plano espiritual? Indubitavelmente não. A matéria deseja essa grandeza para gozá-la e o espírito para reconhecer as suas vicissitudes. Então, é muito bom a gente lembrar que às vezes a gente escolhe a riqueza, a grandeza, para os prazeres terrenos, para os gozos terrenos. E também escolhemos para perceber, para descobrir as vicissitudes que existem na riqueza, na grandeza, para a gente poder se autoavaliar. Muito bom a gente sempre lembrar disso. Até que chega o estado de pureza perfeita, tem o espírito que passar por até que chega o estado de pureza perfeita, tem o espírito que passar constantemente a provas. Quer dizer, enquanto nós não nos tornarmos espíritos perfeitos, vamos estar sempre passando por provas? Sim, mas que não são como as entendeis, pois que só considerais provas e tribulações materiais. Ora, havendo-se elevado em certo grau, o espírito, embora não seja ainda perfeito, já não tem que sofrer provas. Continua, porém, sujeito a deveres nada penoso, cuja satisfação lhe auxilia o aperfeiçoamento, mesmo que consistam apenas em auxiliar outros em seu aperfeiçoamento. Quer dizer, sendo ainda nós mesmo imperfeitos, mas já com um grau de elevação maior, a gente começa a ter outra visão da vida. As nossas provas, as nossas peças vão ser menos penosas, porque nós já vamos estar bem desprendidos das coisas terrenas. Isso também é muito bom a gente sempre lembrar disso. Quanto mais evoluímos, né? Menos sofrimento, menos apego às paixões terrenas, menos provas dolorosas. Pode o espírito se enganar quanto à eficácia da prova que escolheu? Podemos nós escolher provas em que a gente descobre depois que foi um erro? A gente se enganou, não era bem isso que a gente queria? Pode escolher uma que esteja acima de suas forças e aí sucumbir.
Pode também escolher alguma que nada lhe aproveite, como se sucederá em buscar vida e coisas inúteis. Mas então, voltando ao mundo dos espíritos, verifica que nada ganhou e pede outra que lhe faculte recuperar o tempo perdido. Quer dizer, podemos sim se enganar, né? Pedir coisas que não estão no nosso alcance, né? Podemos sim errar, cometer erros, não cumprir com aquilo que nós se comprometemos em fazer, mas podemos também pedir, escolher uma prova, que a gente não faça nada, passe uma vida inútil aqui. Só que quando a gente voltar para o plano espiritual, a gente percebe o tamanho do erro que cometeu, os erros, o tempo perdido. Então a gente pede para programar uma nova encarnação, escolhe uma nova encarnação, onde ele aproveite bem o tempo e, inclusive, recupere o tempo que perdeu nessa, porque às vezes perdemos um tempão na nossa encarnação, ficamos parados no meio do caminho, ficamos aguardando não sei o quê, né? E, enquanto isso, o tempo vai passando. Quando a gente dá por fé, chegou a hora de voltar para o plano espiritual e a nossa mochila está vazia. Então é muito bom a gente ficar sempre atento a isso, porque a gente nunca sabe o momento em que a gente vai voltar para o plano espiritual. Então é bom a gente sempre estar prevenido, fazendo alguma coisa de útil para não perder de tudo o nosso tempo. Estudando na erraticidade as diversas condições em que poderá progredir, como pensa o espírito consegui-lo, nascendo, por exemplo, entre canibais? Quer dizer, quando nós estamos no plano espiritual, no período da erraticidade, estudando, aprendendo, analisando, crescendo, avaliando tudo que está ao nosso redor, como pensamos em progredir se pedimos para reencarnar entre os canibais, por exemplo? Entre os canibais não nascem espíritos já adiantados, mas espíritos de natureza dos canibais, ou ainda inferiores a estes. Quer dizer, se você já tem uma consciência, você já tem um crescimento, tem um progresso, você não vai nascer entre os canibais. Não tem como você querer nascer entre os canibais. Porque entre os canibais nascem os que são da mesma natureza ou inferior a eles. Então você não vai pedir isso, você não vai reencarnar entre os canibais. Tem uma notinha interessante aqui, um pouquinho grande, mas acho muito importante a gente lê-la. Sabemos que os nossos antropógrafos não se acham no último degrau da escala espiritual e que mundos há onde a bruteza e a ferocidade não têm analogia à Terra. Os espíritos que a encarnam são, portanto, inferiores aos mais ínfimos que nos nossos mundos encarnam. Para eles, pois, nascer entre os nossos selvagens representa um progresso, como progresso seria para antropógrafos terrenos exercerem entre nós uma profissão que os obrigasse a fazer correr sangue. Não podem, não podem pôr mais alto suas vistas, porque a sua inferioridade moral não lhe permite compreender maior progresso. O espírito só gradativamente avança. Não lhe é dado transpor de um salto a distância que a civilização separa da barbárie. E é esta uma das razões que nos mostram ser necessário a reencarnação, que verdadeiramente corresponde à justiça de Deus. De outro modo, que seria dessas milhões de criaturas que todos os dias morrem na maior degradação e não tivesse meios de alcançar a superioridade? Porque as privaria Deus dos favores concedidos a outros homens? É bom a gente lembrar disso também, né? Porque
A reencarnação tem essa grande finalidade: fazer a gente progredir, fazer a gente crescer, fazer a gente estar sempre caminhando em direção a Deus. Porque senão, se não houvesse a reencarnação, o que seria desses seres? O que seria dos selvagens que no passado desencarnaram? Continuam selvagens? Viverão para sempre como selvagens? Não, né? O progresso não dá salto, mas não para. Então, o processo reencarnatório tem essa finalidade: fazer a gente crescer e crescer cada vez mais. Cada encarnação a gente cresce um pouquinho mais. Cada encarnação a gente consegue enxergar melhor o que é uma vida espiritual plena, o que é ser um espírito puro. E isso vai cada vez mais aumentando em nós o desejo de crescer, de caminhar para se tornar um desses espíritos perfeitos, para viver um mundo de aperfeiçoamento, para viver uma vida plena de liberdade, de amor, de fraternidade e de carinho. Isso é muito importante, a gente estar sempre pensando no nosso progresso espiritual. Poderá dar-se que espíritos vindos de um mundo inferior à Terra, ou de um povo muito atrasado, como os canibais, por exemplo, renasça no seio de povos civilizados? Pode acontecer de um ser bem atrasado reencarnar em um mundo mais civilizado? Pode. Alguns há que extraviam por quererem subir muito alto, mas nesse caso ficam deslocados no meio em que nasceram, por estarem seus costumes e instintos em conflito com os dos outros homens. Sabe? Ele pode estar sim, pode reencarnar, pode estar entre a gente, mas ele vai se sentir bastante incomodado, porque os costumes dele é diferente. Os intentos deles são diferentes. Olha essa notinha aqui, ó. Tais seres nos oferecem a triste espetáculo da velocidade dentro da civilização. Voltando para o meio dos canibais, não sofre uma degradação, apenas volve ao lugar que lhes é próprio e com isso talvez até ganhe. Quer dizer, esses seres, se a gente sabe que vão sofrer essas decepções, essas má aceitação que vão ter, né, por não pensarem como os seres de onde eles estão, por não agirem como os seres de onde estão, então eles podem voltar ao seio do mundo selvagem. E isso não é degradar, porque ele já estava lá. Ele pode sim ganhar muito ter vindo aqui e voltado. Pode ter adquirido experiência, adquirido certo conhecimento e até ajudar mais tarde o seu próprio povo. Será possível que um homem de raça civilizada reencarne por expiação numa raça de selvagens? É, mas depende do gênero de expiação. Um senhor que tenha sido um grande crueldade para os seus escravos poderá, por sua vez, tornar-se escravo e sofrer maus tratos que infligiu aos seus semelhantes. Um que, em certa época, exerceu o mando, pode, em nova existência, ter que obedecer aos que se curvavam diante da sua vontade. Ser-lhe-á isso uma expiação, que Deus lhe impõe. Se ele abusou do seu poder, também um bom espírito pode encarnar no seio daquelas raças, ocupando posição influente para fazê-los progredir. Em tal caso, desempenham uma missão. Então, nós tivemos aí duas situações. Duas. Uma é uma expiação para você saber valorizar o ser humano, valorizar as pessoas, para você saber ter amor, ter compaixão. Então, aqui fala, né? Por exemplo, uma pessoa que teve poder e maltratou os seus subordinados, pode vir hoje na condição de um subordinado,
num mundo desses. Um senhor que tinha muitos escravos e que muito maltratava os seus escravos, poderá nascer entre os escravos como escravo, para sentir o peso que ele fez os outros sentir. Mas o espírito elevado também pode reencarnar em um mundo mais atrasado, em um mundo selvagem, com missão de fazer com que aquele povo cresça mais rápido, fazer com que aquele povo progrida mais rápido. Se isso também não acontecesse, ficava muito difícil para o povo selvagem, por exemplo, crescer, progredir. É que lá entre eles está sempre reencarnando os espíritos bondosos e amigos, levando grandemente, como nós aqui na Terra, que achamos que somos muito evoluídos, né? Entre aspas, não somos nada ainda, reencarna entre nós seres bastante elevados, bastante evoluídos, para nos ir mostrando, nos dando exemplo, nos ensinando como fazer para transformar o nosso mundo em um mundo angélico, porque cabe a nós nos transformarmos em espíritos angélicos, espíritos puros, espíritos benevolentes, porque às vezes a gente fala assim, o planeta vai se tornar um mundo de regeneração. Sim, quando? Quando os homens se regenerarem. Porque, na realidade, quem precisa mudar não é o planeta, não é o estágio físico do nosso planeta. Quem tem que mudar são os habitantes. O mundo, o planeta Terra vai se tornar um mundo angélico quando nós nos tornarmos angélicos. Não é esperar que o planeta em si, o estágio físico, venha sofrer mudança e se tornar bonito, belo, mais do que já é. Vai sim, cada vez ficando mais belo, mais bonito. Mas é nós. É o ser humano que tem que se tornar angélico. O mundo de regeneração dá uma ideia de planeta. Sim, mas quem tem que se regenerar são os habitantes do planeta. Não é o planeta como algumas pessoas pensam. Somos nós que temos que transformar esse planeta num mundo de regeneração. Falando no mundo de regeneração, o que é um mundo de regeneração? Hoje, nosso planeta é um planeta ainda de provas e expiação. Já deixou de ser um mundo primitivo. E o mundo de regeneração é quando no planeta Terra só vai habitar espíritos cheios de erros e defeitos como eu, mas propensos a se melhorar, a se modificar, a crescer. Enquanto existia espíritos cheios de erros e defeitos como eu, e que querem continuar no erro, isso aí já não sou eu, né? Eu já não tenho essa ideia mais de continuar no erro, mas os espíritos que querem continuar no erro, então não é um mundo de regeneração ainda. Falta muito ainda. Mas nós vamos conseguir, com o amparo de Jesus, com o amparo da espiritualidade maior e com o farol que a doutrina espírita é para a nossa vida, nós vamos conseguir transformar o planeta Terra num mundo de regeneração.